Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês eu vou abrir para vocês, né, uma estratégia que a gente usa aqui em um dos robôs do sistema solar. É a estratégia Mercúrio. Por muito tempo ela foi fechada, né, e hoje eu vou mostrar para vocês, vou dizer para vocês, né, qual que é o operacional dessa estratégia. E é uma estratégia extremamente simples, né? Muitos de vocês poderiam usar ela no seu dia a dia sem mesmo a necessidade de ter que usar um robô, beleza? Então, vem aqui para a tela, né, para a gente conseguir entender aí como que funciona essa estratégia. Aqui só para vocês terem uma ideia, são os resultados históricos da estratégia Mercúrio desde que eu comecei a usar ela na conta real, tá? Então, olha lá. Aqui a gente tem resultados desde outubro de 2022. Ela passou por um período muito bom ali, né, em 2023. Passou um período meio lateral, no começo do ano, mas agora ela já está fazendo aí novas máximas históricas. Então, é uma estratégia extremamente simples, uma estratégia, né, muito boa. Aqui os números dela, né, os números acumulados aí de todo esse período. Ela tem uma taxa de acerto de 50%, payoff de 1,4 e expectativa matemática de 0,22. São resultados muito bons. Hoje em dia, né, a gente está colocando ela com um gain máximo de 800 pontos, então ela pode bater 800 pontos de gain. E o loss máximo é 1.500 pontos, mas esse loss máximo ele nunca bateu na vida, tá? Ela opera no gráfico de 60 minutos e aqui é o resumo dela, certo? Vou vir aqui para a curva aqui no último ano, né? Vamos pegar aqui a curva do último ano no Profit. Mas antes de mostrar a curva aqui, deixa eu falar para vocês, né, qual que é a ideia ali do operacional. Pessoal, é uma ideia, né? É um operacional extremamente simples, certo? E ele opera no começo do dia. Então, abriu o pregão, entra comprado ou vendido. A gente só fica posicionado durante a primeira hora do dia. Então, abriu a posição às 9 horas e só funciona no mini índice, tá? Abriu a posição às 9 horas e às 10 horas a gente já encerra essa posição, beleza? Então, qual que é a ideia, pessoal? Ó, a gente aqui nessa semana teve um resultado muito bom e é basicamente o seguinte: choquem, né? É bem simples mesmo. Olha lá, a gente tem aqui um candle verde. Então, se esse candle ficou verde, é porque no dia seguinte, aqui é o último candle do dia, né? A última vela do dia. Se essa última vela do dia está verde, é porque a gente tem uma ordem de compra, né? Quer dizer que esse sistema operacional deu um indicativo de compra. Então, no dia seguinte, a gente entra comprado no começo do dia, coloca uma ordem de fechamento de posição, né? Com um gain de 800 pontos e uma ordem de prejuízo com loja de 1.500 pontos. Esse loja de 1.500 pontos é só para a gente se precaver, tá, pessoal? Mas em todo o período, né, que eu uso essa estratégia, nunca deu esse stop, tá? Nunca deu esse stop de 1.500 pontos. E já tem mais de 2 anos, né, que eu uso ela. Então, pessoal, ó, deu o sinal de compra, compra. Mas como que a gente interpreta esse sinal de compra, né? Qual que é o gatilho ali operacional? Bem simples, pessoal. Ó, se essa penúltima vela do dia fechou para cima, ou seja, fechou positiva, então a gente tem uma ordem de compra. Se a penúltima vela do dia fechou negativa, fechou para baixo, a gente tem uma ordem de venda. Exatamente assim, pessoal. Simples assim. Mas uma coisa importante. Ela opera no tempo gráfico de 60 minutos. Então, esse sistema operacional funciona só no tempo gráfico, né, de 60 minutos. Ele é realmente bem melhor. E se essa penúltima vela ficou positiva, ordem de compra no dia seguinte. Se a penúltima vela ficou negativa, ordem de venda no dia seguinte. Beleza? Então, olha aqui, ó, a gente teve uma ordem de compra aqui, essa penúltima vela ficou positiva. Ordem de compra, a gente comprou aqui, ó, e deu saída na primeira vela. Então, olha lá, a gente tem um gain máximo de 800 pontos, loss máximo de 1.500 pontos, mas essa estratégia tem hora de entrar e hora de sair. A hora de entrada é abrindo o pregão. Então, é uma estratégia extremamente simples que qualquer pessoa pode utilizar gastando menos de 3 minutos por dia. Só precisa abrir o Profit. Quando tiver abrindo o pregão, né, você joga a ordem já a leilão. Você já sabe se ela vai ser compra ou venda. Então, você já define a ordem ali no leilão e coloca ali com uma ordem oco, né, para ela ser zerada
no fechamento daquela vela. Ou seja, quando der 10 horas, você encerra aquela posição. Então é simples assim, tá? A gente só fica posicionado nessa estratégia durante a primeira hora do dia. Então aqui, ó, ela saiu ali no fechamento da primeira vela. Aqui na programação do Profit, né? Ele coloca essa ordem de saída sempre na abertura da vela seguinte, mas é só como que o Profit organiza, né? Essas coisas. Aqui, ó, a gente deu uma ordem de venda, né? Então foi um dia muito bom também, que bateu um gainzão, 800 pontos para o bolso na primeira vela. Aqui um outro dia que deu gain, ó, deu sinal de venda, fechamos ali com 400 pontos. Aqui um outro dia de gain, fechamos o dia ali com 300 pontos. Vamos pegar um loss aqui, né? Ih, tá difícil de achar loss. Ultimamente essa estratégia aqui tá excelente. Um dia ali com um gain pequeno, né? Mas excelente, 180 pontos. E aqui um dia de loss. Beleza. Então olha lá. Aqui ele deu sinal de venda. A gente entrou vendido no começo do dia. Ele chegou ali a bater 400 pontos negativos e fechou ali com 320. Então, na média, né, a gente tem esses resultados muito bons, especialmente, né, também nesses últimos dias. Então, essa é a ideia do operacional, tá, pessoal? É um sistema operacional extremamente simples, pode ser usado de forma prática, sem a necessidade de utilização de robôs. Obviamente, né? Se quem quiser contratar o robô, é só procurar aqui na loja da Nelogic ou me procurar, que a gente faz um preço básico, né, ali, só para vocês poderem utilizar o robô de uma forma mais cômoda mesmo. Mas a princípio não precisaria, certo? É uma coisa que vocês mesmos podem utilizar aí sem ter um grande custo de tempo, né, do dia a dia da vida de vocês. Beleza? Aqui é a curva que ficou no Profit, né? Eita, bugou aqui, ó. Às vezes esse Profit aqui buga com esses resultados ali malucos. Então essa aqui é a curva nos últimos 12 meses. Quando a gente coloca um tempo maior aqui, ele começa a dar uns bugs, mas vamos ver aqui essa janela dos últimos anos, né? Do último ano, dos últimos 12 meses. A gente vê aqui claramente, né, o robô passou por um período de uma maior dificuldade nesse período, mas geralmente a gente fica fora desses períodos, né, fazendo gerenciamento de risco dinâmico. Então, se você está caindo aqui de paraquedas, né, não sabe se proteger nesses períodos que os robôs estão passando por uma fase ruim, não só os robôs, né, mas como qualquer sistema objetivo, né, qualquer sistema que tem ali entradas e saídas previamente definidas, a gente consegue se proteger desses momentos de perda e a gente consegue se posicionar maior, né, com uma posição maior nesses momentos em que os sistemas operacionais estão passando por uma boa fase. Então, usando o gerenciamento de risco dinâmico, a gente sempre consegue tirar um proveito maior, né, desses movimentos de alta e a gente consegue se proteger mais durante esses movimentos de baixa. E aqui, pessoal, a gente não precisa prever o mercado não, tá? A gente só vai se adaptando dinamicamente a essa movimentação do mercado. Então, se vocês tiverem alguma curiosidade, né, em implementar esse gerenciamento de risco dinâmico, dá uma conferida aqui nos vídeos do canal, né, que tem muito material falando como que é feita essa aplicação do gerenciamento de risco dinâmico, certo? Então, deixa eu voltar aqui para os resultados do robô, para mostrar para vocês aqui o resultado diário, né? Então, ó, a média dos resultados diários desse robô é cerca de 60 pontos. Isso se a gente tirar a média, né, de todas as operações, né, que ocorreram nos últimos 2 anos. Então, na média, a gente tem 60 pontos. O valor médio das operações positivas é 436. Então, na média, os seus ganhos vão estar ali da ordem de 436 pontos. E na média, os seus prejuízos, né, estarão aí na ordem de 320 pontos. Então, certamente, né, esse é um sistema operacional que a gente só faz uma operação no dia e ela tem hora de entrada e hora de saída. Com esses números médios, né, média de ganho, média de prejuízo, vocês conseguem se programar para expor, né, para definir ali a sua exposição ao risco naquele determinado sistema operacional. Se eventualmente, né, você não usa um conjunto de sistemas operacionais, você usa um ou dois. Então, com essas ideias, né, você consegue definir ali a quantidade de contratos que você consegue se posicionar naquela determinada estratégia, obviamente, né, respeitando o seu risco.
Eu entendo que muitas pessoas é, vêm querer fazer day trade, né? Pensando que o mercado vai te dar várias oportunidades em períodos de tempo menores, né? 1, 2, 3, 5 minutos. Mas na prática, pessoal, são raríssimos, raríssimos os sistemas operacionais que de fato performam bem em tempos gráficos tão curtos. Geralmente, né, quanto maior o tempo gráfico, mais certeiro são todas as operações, né? Embora a gente tenha aí potenciais de ganhos maiores, potenciais de perdas maiores também, por usar esses tempos gráficos maiores, mais extensos, é tudo mais tranquilo, né? É tudo menos arriscado. Então, se você que está entrando, que está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo também, acha que você vai conseguir, sei lá, fazer uma fortuna aí em tempos gráficos curtos, é, é bem pouco provável, tá? Aqui vocês conseguem ver muitos canais do YouTube, né, que sempre falam isso. Sempre que usam tempos gráficos mais curtos, as coisas são mais complicadas, as coisas são mais difíceis. Mas essa é a ideia, pessoal, do setup Mercúrio. Deixa eu voltar aqui só para deixar claro aqui para vocês. É extremamente simples, né? Deixa eu mostrar aqui no gráfico, né? Se a penúltima vela, né, fechou para baixo, é uma ordem de venda no começo do dia seguinte. Se a penúltima vela fechou para cima, é uma ordem de compra no começo do dia seguinte. Aí, pessoal, o céu é o limite, tá? Porque vê só nesse caso aqui específico. Ele deu uma ordem de compra, ele acabou subindo ali, ó, 463 pontos. Ele acabou subindo 463 pontos e chegou a cair ali também em 600 pontos, fechando o dia com menos 318. Obviamente, eu não faço trailing stop, eu não faço break-evens nessa estratégia do Mercúrio. Mas por ela ser uma coisa tão simples, é muito fácil, né, vocês mesmos irem fazendo esses testes para ver se a implementação, né, de um break-even ou de um trailing stop podem ajudar também vocês a obter, né, resultados melhores. Então, é sempre um estudo válido, né? Eu não gosto de sair antes, né? Eu sempre levo ali a operação toda, mas para algumas pessoas, né, pode ser interessante vocês pensarem em fazer um break-even, né? Um trailing stop para essa determinada estratégia. Beleza? Então, só uma coisa aqui para eu deixar claro, né? Por que é na penúltima vela, né? E não na última? Simplesmente, pessoal, porque na última vela, aqui já entra a negociação do aftermarket, tá? Então, geralmente as posições montadas ali no aftermarket, depois do fechamento do mercado, né, são posições de volume muito menor do que aquelas negociadas na última hora de pregão aberto mesmo, né? Então, essa negociação da última hora do pregão aberto mostra um interesse institucional, assim, ela, na minha interpretação, né, isso podem ter várias razões, né? Mas na minha interpretação, isso mostra a direção que os big players, né, estão tomando ali no mercado. Então, no meu entendimento, quando a penúltima vela ali fecha para cima, é porque tem um interesse institucional, né, de várias empresas em ter o mercado para cima, né? E a mesma forma é a recíproca, o contrária, né? Quando ela fecha para baixo, existe ali o interesse de grandes corporações, né, tesourarias, bancos, que o mercado, né, continue aquele movimento para baixo. Então a gente tenta tirar proveito desses grandes movimentos ali do mercado para se posicionar, né, de uma forma a trazer um ganho financeiro para a gente. Beleza? Obviamente, né, resultados passados não garantem resultados futuros. Espero que vocês todos, né, tenham consciência disso. Mas, aplicando o gerenciamento de risco dinâmico, nós nos protegemos, né, do futuro. Então, a gente consegue se alocar de uma forma mais agressiva ou se proteger, né, à medida que o mercado impõe para a gente, né, essas diferentes condições para aqueles determinados sistemas operacionais. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Foi meio que uma aula aí, né, de day trade, uma aula de uma estratégia, mostrando para vocês como que é esse operacional do setup Mercúrio. Estou trazendo ele para vocês aqui de forma aberta, né? Porque ele é um setup extremamente simples e que ele também pode ser usado, né, facilmente sem a utilização do robô, né? Vocês conseguem colocar as suas ordens ali a mercado no começo do pregão, de forma manual mesmo, né? Sem ter a necessidade dessa utilização de sistemas automatizados.
Beleza? Então, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, né, não se esquece de dar um joinha aí, se inscrever no canal. E se você acha que esse tipo de conteúdo, né, pode ajudar algum colega seu, algum colega que está mais interessado, né, em aprender ferramentas objetivas para sistemas, né, operacionais em day trade, compartilha com ele, né, e aí a gente vai crescendo, né, essa comunidade de traders, né, que usam aí estratégias objetivas para conseguir tirar vantagens, né, do mercado. Beleza? Então, por hoje é só. Um grande abraço e valeu, pessoal!